Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vindo e bem-vinda à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título A Prisão de Jeremias. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O capítulo 37, versículos 1 ao 21 do livro de Jeremias narra uma história de um rei chamado Zedequias, rei de Judá, que, ao desprezar a soberana palavra de Deus, trouxe uma catastrófica destruição espiritual e existencial para si e para a sua nação. Mas também nos mostra este capítulo 37, versículos 1 ao 21 do livro de Jeremias, que a fidelidade a Deus é uma característica enaltecida pelo Senhor de um verdadeiro homem temente a Deus. Nesta lição, identificaremos o valor da soberana palavra de Deus no seu ponto número 1. No ponto número 2 da lição, veremos o infortúnio em desprezar a palavra de Deus. E finalizando o nosso estudo, no ponto número 3, compreenderemos a inegociável fidelidade a Deus. Glória ao Senhor. Item número 1 da lição. O valor da soberana palavra de Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu Zedequias como o rei de Judá no lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim, que após um crescente estremecimento de suas relações com Nabucodonosor, este faz um cerco a Jerusalém. O rei da Babilônia faz um cerco a Jerusalém. Apesar do profeta Jeremias ter exortado ao rei Zedequias sobre este domínio da Babilônia sobre Jerusalém, onde estava por vir a total destruição da cidade como resultado da desobediência do rei israelita e do povo de Judá aos preceitos divinos, ou seja, desobediência à vontade de Deus, o rei Zedequias e seus conselheiros não deram ouvidos a esta profecia e assim desprezaram a palavra de Deus. Isto está escrito no versículos 1 ao 2 do capítulo 37 do livro de Jeremias, que diz: Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele reinou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Nem ele, nem seus conselheiros, nem o povo da terra deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado por meio do profeta Jeremias. O valor da soberania de Deus se reveste do total e absoluto controle do Senhor com autoridade e poder supremo sobre os fenômenos naturais e sobrenaturais, inclusos aí os fatos históricos, sociais, políticos, econômicos, entre outros. E, sobretudo, os fenômenos espirituais de geração a geração, de toda a ordem complexa do universo, do começo ao fim, e isto de acordo com a sua permissão e planos para a humanidade, inclusive as escolhas humanas. Então, o primeiro ponto da lição é que vai nos mostrar a soberania de Deus sobre as nações e que Deus está no controle de tudo. E é nisto que nós devemos confiar. Deus é soberano
E por isso qualquer palavra que sai da boca de Deus se cumpre de tal modo que ninguém pode impedir o pensar e o agir de Deus. Todo e qualquer esforço ou sabedoria humana são inúteis para mudar o que Deus decretou segundo a sua bendita vontade. Isaías capítulo 43, versículo 13 diz assim: desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Agindo Deus, quem impedirá? Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Obediência ao Senhor, porque Deus é soberano e todas as coisas estão sob o seu controle. Devemos confiar na soberania de Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, porque sem o Senhor nada podemos fazer, sabendo que a obediência divina nos coloca como homens e mulheres tementes a Deus de forma aprovada. O fato é que, devido à desobediência da nação israelita, Deus já havia decretado que ela seria conquistada pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, e que ela seria totalmente destruída pela dura cerviz do povo naquela época. No item número 2 da lição, vamos falar agora sobre o infortúnio em desprezar a palavra de Deus. O rei Zedequias ordena que Jucal e Sofonias fossem ao encontro de Jeremias e pedisse que ele orasse a Deus em favor do rei e do povo de Judá. Jeremias não havia ainda sido preso e, diante do cerco do exército da Babilônia a Jerusalém para destruí-la, o rei Zedequias firma uma aliança com o rei do Egito para socorrê-lo e lutarem juntos contra o exército da Babilônia do rei Nabucodonosor. O rei da Babilônia retira o cerco contra a cidade de Jerusalém e vai ao encontro do exército do Egito para confrontá-lo no campo de batalha. Face a estes acontecimentos, o Senhor então ordena a Jeremias que dissesse aos mensageiros do rei Zedequias que o exército babilônico, apesar de ter sustado cerco à cidade santa, venceria no campo de batalha o exército egípcio e, na sequência, voltaria para conquistar e pôr fogo em Jerusalém, levando cativos para a Babilônia, e ainda que eles não se enganassem, pois os babilônios não iriam embora como fora predito pelos falsos profetas. E nesse sentido, do versículo 3 até o versículo 10, diz assim a palavra do Senhor, confirmando exatamente isso que eu lhes falei agora. O rei Zedequias, porém, mandou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, ao profeta Jeremias com esta mensagem: orem ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Naquela época, Jeremias estava livre para circular entre o povo, pois ainda não tinha sido preso. Enquanto isso, o exército do faraó tinha saído do Egito, e quando os babilônios que cercavam Jerusalém ouviram isso, retiraram o cerco, e o Senhor dirigiu esta palavra ao profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: digam ao rei de Judá que os mandou para consultar-me. O exército do faraó que saiu do Egito vai vir ajudá-los, retornará à sua própria terra, ao Egito. Os babilônios voltarão e atacarão esta cidade. Eles a conquistarão e a destruirão a fogo. Assim diz o Senhor:
Não se engane a si mesmos, dizendo: os babilônios certamente vão embora, porque eles não irão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército babilônico que está atacando vocês, e só lhe restassem homens feridos em suas tendas, eles se levantariam e incendiariam esta cidade. Está decretado que Jerusalém seria conquistada, destruída pelos babilônios. Quais são, então, os ensinos de aplicabilidade prática destes acontecimentos que nós narramos até agora? Em primeiro lugar, não podemos ter uma relação com Deus de hipocrisia, isto é, buscá-lo em oração sem contudo obedecê-lo, sem qualquer compromisso com o Senhor, visando apenas atender às nossas necessidades diante de uma provação. Isaías capítulo 29, versículo 13 diz: o Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Outro ensinamento é que não podemos jamais ignorar e desobedecer aos avisos de Deus em sua palavra escrita ou falada pelos pregadores escolhidos pelo Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Devemos confiar sempre em Deus, pois o que Deus fala se cumpre, e por isso não devemos nos deixar enganar pelos falsos profetas, confiando em soluções humanas. Números capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. No item número 3 da lição, vamos falar sobre a inegociável fidelidade a Deus. Após a suspensão do cerco do exército da Babilônia a Jerusalém, Jeremias então parte para as terras da tribo de Benjamim, para lá receber a sua porção territorial. E chegando às portas da cidade, Jeremias é acusado pelo capitão da guarda, chamado Gerias, de deserção para o lado dos babilônios e que estava a fugir de Jerusalém. Isto posto, o profeta Jeremias se defende dizendo que esta acusação é falsa, mas Gerias não lhe deu ouvidos, prendeu o profeta Jeremias e levantou-o diante dos líderes e levou-o, melhor dizendo, diante dos líderes que enfurecidos espancaram o profeta e o encarceraram em uma prisão subterrânea extremamente insalubre. Isso está escrito no versículos 11 ao 16 do capítulo 37 do livro de Jeremias. Depois de muito tempo preso, o rei Zedequias manda buscar Jeremias para o palácio e pergunta se havia alguma palavra da parte de Deus para ele. No que respondeu Jeremias: você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Na sequência, Jeremias pergunta ao rei Zedequias que crime ele havia cometido para estar preso e onde estavam os falsos profetas que disseram ao rei que os babilônios não iam atacar Jerusalém. E na sequência pede ao rei que não mandasse de volta para a prisão subterrânea, insalubre, de forma que ele não morresse lá. O rei Zedequias atende o pedido de Jeremias e ordena que ele ficasse no pátio da guarda do palácio, sendo alimentado a cada dia com pão. E assim Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Isto está escrito no versículo 17 a 21 do capítulo 37 do livro de Jeremias. Quais são os ensinos, então, aplicáveis nestes acontecimentos? Primeiro, devemos permanecer fiéis a Deus e a sua palavra, ainda que sejamos falsamente acusados de qualquer coisa, confiando em Deus
e que a sua justiça sempre prevalecerá. Mateus capítulo 5, versículo 11 diz: Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12 diz: De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Segundo ensinamento, devemos proclamar com firmeza, intrepidez e coragem a palavra de Deus, apesar das perseguições, como fez o profeta Jeremias. Provérbios, capítulo de número 1, versículo 7 diz: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Concluindo então a aula de hoje, de todos os acontecimentos que culminaram com a prisão de Jeremias, que é o título da nossa lição, o aprendizado que nos traz este evento histórico é, ao contrário do rei Zedequias e no referencial exemplar do profeta Jeremias, primeiro, devemos confiar na soberania de Deus. Deus é todo-poderoso que pode realizar todas as coisas. Tudo está sob o controle de Deus. Segundo, permanecer firmes na fidelidade ao Senhor sob qualquer circunstância. É inegociável a nossa fidelidade em relação a Deus. Terceiro, priorizar a obediência ao Deus vivo, ao invés da aprovação humana. O rei Zedequias buscava a aprovação humana e não a aprovação de Deus. O rei Zedequias buscava aliança com as forças humanas, falíveis humanas, e não aliança com Deus. O rei Zedequias não orava a Deus. E neste sentido, ao contrário, como já falamos, Jeremias foi um exemplo de um homem temente a Deus, que perseverava em orações, que falava o que Deus falou. E neste sentido, o que aprendemos sobre a prisão de Jeremias. Na próxima lição, vamos estudar a lição 11, a queda de Jerusalém. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.